Eu fiz um vídeo recente aqui no meu canal sobre os assuntos que mais caem na prova da EAR. Vocês pediram e agora eu resolvi gravar o vídeo dos assuntos que mais caem no concurso da ESA. Como eu já falei até no vídeo da EAR, tudo com base em análise de dados. Perguntas das provas da ESA dos anos anteriores, fiz um compilado analisando cada questão. Os professores do Triunfo também me ajudaram nessa, tamo junto. E agora eu vou passar para vocês os assuntos que mais caem na prova da ESA. Vamos lá, minha tropa, o vídeo tá pesado e você vai pegar o bizu. Hop, minha tropa, Sargento Abraão aqui, fazendo esse vídeo engrenado, bisurado pra você passar na ESA. Se você não for inscrito no canal, você tá perdendo aqui, o conteúdo é sempre de qualidade. Clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Fazendo isso, você vai estar ajudando a gente demais a estar crescendo aqui no YouTube e também distribuindo conteúdo de qualidade por aqui. E não esqueça de me seguir lá no Instagram, Triunfo Militar, conteúdo insano e de qualidade do mesmo jeito. Então vamos lá, minha tropa, essa análise aqui, né, sempre vale ressaltar, é uma análise com base nas provas dos anos anteriores da ESA. Não é achismo meu, tudo com base nas provas de anos anteriores. Ah, sargento, pode ter uma diferença minha com outra pessoa aí, né? O outro cara do ramo do concurso? Sim. Pode ter diferença, né? Mas, como eu disse pra vocês, minha tropa, eu não vou ficar falando, né, do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Eu não sei como a pessoa analisou, como ela pesquisou. Eu sei que eu sentei aqui e analisei as últimas provas e eu vou passar o bizu aqui pra vocês, beleza? Mas é claro que pode ter sim uma diferença ou outra em relação a outros perfis. Mas, como eu disse, aqui sempre com base nos dados. E sempre cabe alertar aqui também que você não deve considerar fazer a prova por fazer apenas com base nos assuntos que eu vou falar aqui. Os assuntos que mais caem, é importante você saber ali, pô, vou estudar um assunto muito importante que sempre está na prova, que é um assunto que eu vou falar aqui no vídeo. Quando chegar esse assunto no seu edital, você vai ligar ele, vai ligar o alerta e ó, virar a chave, porque tu sabe que aquele assunto é extremamente importante, tem uma chance grande de estar na sua prova. É diferente de você querer apenas estudar assunto que mais cai. Aí o seu estudo vai ser muito superficial, você não vai conseguir realmente ter um entendimento geral do edital. É importante você estudar o edital todo, mas claro, aqueles assuntos que mais caem, você tem que saber obrigatoriamente. São pontos preciosos que você vai ganhar na prova. Safo, minha tropa, feita essa introdução, vamos lá, que caem na prova da ESA. Começando com português. Dentro do português da ESA, aqui eu considero, né, a parte de interpretação, a parte de gramática e a parte de literatura. Literatura, cara, não tem muita abrangência pra gente definindo aquilo que mais cai. Porque são poucas questões que caem de literatura, beleza? Então não vale eu ficar aqui falando pra vocês assuntos que mais caem de literatura, porque as matérias já são pequenas, né, dentro de literatura. Se você ficar focando num campo menor ainda, vai ficar difícil. Então você tem que ter ali o estudo abrangente, sim, de literatura, mas fica tranquilo que não é tanta coisa. Então, dentro de português, o top 1, a gente tem aí interpretação de texto. Pô, a interpretação de texto é a base de qualquer concurso. A gente sempre tem questões de interpretação e de gramática. E dentro de interpretação é sim o assunto que mais cai na ESA. Depois vem a parte de fonética e fonologia, muito presente na prova. Terceiro ponto é análise sintática. Quarto ponto, regência verbal e nominal. E o quinto assunto que mais cai muito presente na ESA também é a concordância verbal e nominal. Então, minha tropa, você pode ver aí, né, dentro de português, esses 5 assuntos como os assuntos mais importantes. Mas só fazendo uma observação aqui, crase não é importante? Pô, é importante, sempre tem questões, uma hora ou outra de crase. Mas dentro da análise que eu fiz, não é um assunto que mais cai, mas é um assunto que pode estar presente na sua prova. Por isso aquela estratégia que eu falei, né? Não vale você só estudar o que mais cai. Aí dentro de matemática, nós temos uma matéria muito bem definida na ESA. Por quê? Porque são questões muito papum, desenrola, vai, toma, direto ao assunto. Não é aquela coisa, né, de ficar enrolando com aqueles textões. A prova da ESA, né, se você nunca fez a prova, você vai pegar lá seu papel, né? No ano que eu fiz, inclusive, a prova nem grampeada era, cara. Era pequenininha a letra, pô, coisa minúscula. Depois eles até melhoraram isso aí. Só que, como é que é hoje, né? Você tem lá a parte de matemática, 14 questões, né? 14 questões de português, 10 de inglês e 12 de história e geografia. Você vai ver lá a questão, não vai ter aquela questão de matemática, pô, gigantesca. Não, a prova, né, a questão ela ocupa uma folha inteira. Então vai ainda assim, né, a questão. Então a questão ainda fica menor ainda, né, no critério estético para você estar fazendo. E você vai ver que é muito papum realmente, né? Então dentro dos assuntos a gente tem aí, primeiramente, todas as geometrias como os assuntos que mais caem. Geometria plana, analítica e espacial. Depois vem, né, logo em seguida, equações logarítmicas, muito presente na ESA. Um outro assunto muito presente é a progressão aritmética. Vale ressaltar que você também tem que estudar PG, tá? Mas dentro da análise das questões, PA é sim um assunto relevante, tanto que está no top 3 de matemática. E o quarto assunto que
que mais cai é análise combinatória e probabilidade dentro dessa prova de matemática da ESA. Vale um ponto aqui também, minha tropa, para você treinar, né, para você conseguir fazer uma boa prova de matemática da ESA, sua interpretação tem que estar instalando, tem que estar boa realmente. Então foca aí também na leitura para estar melhorando na questão de interpretação, de como é que você vai conseguir utilizar as fórmulas na hora da questão, né? Porque não adianta nada você ter a fórmula decorada, um exemplo, e não conseguir aplicar na hora da prova, ou ler um exercício e não saber o que você tem que fazer para conseguir resolver aquele exercício. Isso vai muito também da parte de interpretação. Em interpretação você ganha com leitura e também fazendo mais questões. É importante que você faça muitas questões. Aí dentro de inglês, né, também uma outra observação. Dentro de inglês da ESA a gente também não tem uma abrangência enorme de questões. Por quê? Porque o inglês da ESA começou a ser cobrado em 2019. Então, pô, se eu chegar aqui para você e falar, não, é isso aqui, acabou, pá, vai com Deus. Não, porque não há dados o suficiente para a gente chegar a essa conclusão. Mas, diante das questões que nós tivemos, nós temos o seguinte. Primeiro assunto, né, aquele que mais cai também dentro de inglês, né, assim como português, a gente tem uma divisão de interpretação de textos e gramática. Então, interpretação de texto também muito importante na prova da ESA, agora ainda mais, né, com 10 questões. Dentro da configuração da prova, cara, inglês se torna uma matéria muito importante. Por quê? É a matéria que tem menos questões. Se você erra, por exemplo, 2 questões em inglês, você vai tirar 8 em inglês, cara. Isso vai derrotar, vai acabar contigo na nota geral. Então é importante, galera, o máximo, você tentar gabaritar a parte de inglês. Ah, sargento, eu nunca tive contato com a língua inglesa. Mano, estuda, faça o seu melhor para você tentar ao máximo chegar ao 10 dentro do inglês. Se possível, né, o máximo próximo do 10. Se possível não, né, você vai colocar isso aí como prioridade e vai para cima. Segundo assunto, pronomes. Terceiro, tempos verbais. O quarto, adjetivos. E o quinto, quantificadores dentro dessa conjuntura geral da prova de inglês da ESA. O bizu do inglês é aquilo, galera, é treinar, estudar, focar, ter contato direto com a língua inglesa, porque aí chega uma hora que você vai começando a ganhar mais vocabulário, vai aprendendo mais, vai pegando mais bizu, e assim naturalmente você vai engrenando e vai avançando, beleza? Eu falo isso porque eu tive uma dificuldade enorme. Pra mim, foi a matéria mais difícil e que eu tinha mais medo de aprender. Só que quando começou, realmente, eu achava que era muito difícil. E realmente foi difícil. Só que durante a caminhada eu fui vendo que, pô, tava aprendendo. Chegou o momento que, pô, cheguei na prova, acertei mais questões em inglês do que português. Algo pra mim que era inimaginável, mas eu consegui. Eu falo pra você que você também tem condições de conseguir, independente da sua dificuldade. Aí vem a parte de história, minha tropa, a parte de história. O que a gente tem aqui em história? Também, né, um contexto geral aí da parte de história, né, só falando um pouco aqui das matérias, você tem que ter um mix do entendimento e também de algumas coisas mais decorebas. Só que o entendimento conta muito dentro da história da ESA. Então, o primeiro assunto, revoltas coloniais. Muito voltado pra revolta, né, esse top 2 aqui, porque o top 2 é revoltas imperiais. Terceiro assunto que mais cai, navegações. O quarto, Brasil Imperial, e o quinto, Brasil República. Você vê que tem uma abrangência grande aí dos assuntos. Quando eu falo, por exemplo, Brasil República, você sabe que, pô, é uma matéria que você vai ter ali, né, um campo para você estudar grande. Porém, é assim que funciona a prova. História é aquilo, cara. Também contato direto com a matéria, como qualquer outra matéria. Mas tem essa questão do entendimento, que vale muito a pena ressaltar aqui. E por fim, geografia, minha tropa. Geografia a gente tem aí, né, vegetação brasileira, matriz energética brasileira, hidrografia, climatologia e urbanização, como os assuntos que mais caem em geografia. Geografia, mais do que história, ainda mais, né, essa parte de decorar algumas coisas também é interessante e te poupa tempo. Mas o entendimento também é legal. Mas entre decorar e entender, dentro de geografia, algumas vezes decorar vai te deixar mais safo. Isso aqui eu tô falando, galera, de malícia de prova. Beleza, tropa? Então lembrando que a base do seu estudo tem que ser o último edital publicado, sempre. Publicou o edital? Você estuda em cima desse edital. Não tem edital publicado? Você vai estudar em cima do último edital publicado. E assim você vai avançando, passo a passo, tranquilo, pouco a pouco, chega na prova altamente preparado, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você vai fazer a prova da ESA, também deixa aqui nos comentários. Vamos pra cima, o papiro nunca para. É nóis, valeu!